Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma ferramenta chamada Business Model Canvas. É uma ferramenta que foi criada por um cara chamado Alexandre Ostenwalder e foi publicada lá em 2010. Ela vem de uma origem do Design Thinking, que é uma metodologia, uma ferramenta também utilizada para desenvolvimento e criação e inovação dentro das organizações. Essa ferramenta que a gente vai trazer aqui hoje, o Business Model Canvas, ela é uma ferramenta que ela ajuda muito as organizações que vão desenvolver novos produtos ou serviços e ainda assim ela ajuda as organizações a em uma página estruturar e identificar como é o conceito de trabalho e como é a estratégia de operação que ela tem desenvolvido. Então, fique esperto porque ela pode te ajudar muito em como você vai operacionalizar e continuar desenvolvendo atividades que agregam sempre valor para o seu cliente, que é o principal motivo pelo qual você vai trabalhar essa ferramenta. Vamos lá? Você vai perceber que o Business Model Canvas ele está dividido em 9 quadrantes. Esses 9 quadrantes são muito importantes você preenchê-los e com uma atenção muito especial. O que é que hoje você tem como iniciativa que gera um diferencial competitivo do seu concorrente? E essas características que vão estar presentes nesses quadrantes aí, nesses 9 blocos, elas devem ser ressaltadas. Por quê? Porque o diferencial competitivo é o que vai te tirar da linha média do mercado e vai te colocar num outro patamar para os clientes que identificam esses valores que você está ressaltando nesse modelo apresentado aqui hoje. Então, primeiro quadrante, vamos lá. Parcerias chaves. Eu queria que você tivesse aí um post-it, pode colocar um post-it na sua frente, um bloquinho de post-it, e à medida que você vai pensando, você vai colando e escrevendo e vai se organizando. Você vai ter acesso ao arquivo aqui embaixo, você pode fazer ele através de um PowerPoint ou imprimir e usar os post-its para você ir se organizando dentro dos quadrantes, tá joia? Então vamos lá, voltando. Parcerias estratégicas, né? Esses parceiros chaves seus. Então, quem são esses parceiros? Parceiros que trabalham com a questão de serviços especializados que você utiliza, que te entregam determinadas matérias-primas que você precisa deles de qualquer forma, ou mesmo aqueles parceiros que te indicam os clientes com uma grande frequência. Então, lista aí para mim quem são esses parceiros chaves. Segundo bloco. Segundo bloco, ele vai trabalhar atividades chaves. Quais são as atividades da sua organização hoje que são extremamente necessárias para que ela funcione? Então, quais são as principais atividades que você executa que elas devem ser sempre realizadas e que devem ser alvo de otimização, de procura de tecnologia e inovação, e são atividades que não saem do seu radar. Então, escreve aí para gente quais são as atividades que você realiza que são fundamentais no seu dia a dia, que geram essa questão estratégica para você na realização das suas atividades. Terceiro ponto, recursos chaves. Na parte de recursos chaves, eu queria trazer aqui para vocês quais são os recursos essenciais da sua organização. Então, se for pessoas, você vai colocar lá que são pessoas. Se forem consultores associados, você vai colocar lá que são consultores associados. Ou se forem médicos associados, dentistas associados. Ou se é de alguma maneira o know-how que você precisa ter para dentro da sua organização. Escreve aí dentro de recursos chaves quais são os recursos necessários que a sua empresa hoje precisa para que ela execute de uma forma exemplar as suas atividades, o seu serviço e confecção de produtos. Proposta de valor. Dentro de proposta de valor, eu queria que você escrevesse o seguinte: qual é a dor que você resolve para o seu cliente ou paciente? O que é tão especial em você e que só você tem nessa proposta de valor para oferecer para esse consumidor? Então, o que é que você faz e faz muito bem e que se você se desponta da concorrência? Escreve aí pra gente. Relacionamento. Aqui é questão de relacionamento com o cliente. Como esse relacionamento com o cliente ele se dá? Qual é a forma que você se relaciona com o cliente? Quais os meios que você consegue utilizar para criar esse relacionamento com o seu cliente? Questão dos canais. Qual é o canal? Esse é o próximo bloco, tá, gente? Canais.
quais são os canais estratégicos que você utiliza, que você consegue entregar e mostrar para esse cliente os valores e benefícios da sua prestação de serviço e e do seu produto. Então, escreve aí para a gente quais são os canais que você utiliza. Você utiliza a internet? Qual que da internet você utiliza? Se é um site, se é um blog, se você consegue trazer artigos para que ele se informe, para que ele entenda como a sua empresa está evoluindo, se ele é simplesmente um canal de atendimento pelo WhatsApp de maneira simples, ou se ele já é um WhatsApp Business. Então coloca aí pra gente todos os tipos de canais que são utilizados nessa interação com o seu cliente ou paciente. Em segmentação de cliente, eu queria que você escrevesse aqui um pouco sobre o que você sabe sobre o seu cliente. Como é que você segmenta ele? Desde a questão do perfil. Então, se são pessoas que gostam de flexibilidade, de inovação, de novas tendências, ou se é mesmo aquela questão de dados demográficos, onde ela se localiza, qual a faixa etária, a maior parte da faixa etária que eu atendo, ou se são pessoas físicas, ou a gente está falando aqui de CNPJ, qual a porcentagem que a gente está desdobrando disso. Então, aqui é a hora de você esvaziar a sua cabeça e colocar como você identifica os segmentos dos seus clientes. Em estrutura de custo, agora, esse bloco aqui embaixo, eu queria te pedir uma atenção especial. Eu queria que você fizesse uma associação de tudo que você conversou aqui em cima com você mesmo, nesse desenho dessa ferramenta. Então, por exemplo, hoje você pode ter um custo muito alto com relação a plataformas e sistemas. Por quê? Porque faz parte de um CRM que você precisa para entender como o seu cliente atua, e ele está virando agora um ERP, né? Um sistema mais complexo que acaba integrando finanças, gestão de pessoas, e aí não importa, tá? Eu quero chamar a sua atenção na estrutura de custos, o que hoje tem maiores impactos dentro das suas atividades e quais são os pontos de atenção na sua estrutura de custo que você precisa ressaltar aqui, e ela tem que estar ligada com tudo que você desenhou dentro desses módulos do Business Model Canvas. Por último, fontes de receita. Eu queria que você analisasse quais são os tipos de entradas e de receitas que são realizadas dentro do seu negócio. Então, se você tem um determinado negócio, que pode ser uma academia de ginástica, dentro da sua academia de ginástica pode ser que você abra workshops para desenvolver um público de personal trainers. Então, esses workshops são também captação de recurso, além dos alunos matriculados da sua academia. Queria que você listasse aqui quais são hoje suas fontes geradoras de receitas e como você organiza isso dentro do seu dia a dia, no recebimento dessas receitas. Essa ferramenta que a gente acabou de ver aqui hoje, ela é muito boa para que você consiga, em uma página, olhar e identificar como o seu modelo de negócio está estruturado. Por quê? Porque nessas 9 áreas, nesses 9 blocos que a gente acabou de desenhar, você consegue enxergar quais são os pontos de melhorias que você precisa ainda desenvolver, parcerias que você não criou, mas precisa trazer, ou valores que o seu cliente, o seu paciente ainda não chegaram a observar, que você precisa se comunicar melhor, e qual canal você vai precisar utilizar para se comunicar diretamente com esse público. Então não perde tempo. Depois que você desenhou isso e está estruturado, eu queria que você olhasse e começasse a desenhar novas opções de desenvolvimento que você vai poder criar a partir desse V0 que você já plotou em cima da sua mesa, tá bom? No nosso encontro você vai poder tirar ainda algumas dúvidas, e a gente queria ouvir você um pouquinho sobre como você conseguiu organizar o seu Business Model Canvas e quais foram os desafios que você identificou, que você precisa superar nesse início de mapeamento de estratégias que você vai precisar desdobrar em novas ações. Então te vejo no nosso encontro.